Salve, salve, gente querida, boa noite, que alegria estar aqui e eu estou muito feliz, com o coração cheio de alegria, bastante motivado e mesmo fechando esse final de ano com muita luta, mas inspirado para esse lançamento hoje do nosso Pode Provocar, que é essa ideia de conversar com pessoas comuns, com personalidades, com gente que lidera a instituição, e para a gente achar caminhos, ser desafiado, provocar as pessoas a nos ajudarem a se inspirar na caminhada, na jornada, na vida. Eu sei que vai ser um tempo bastante pessoal, quero dar boa noite para todo mundo que está chegando aqui. O Doni, que é nosso convidado, já está aqui na área, né? Eu estou vendo aqui, o Wallace está aí, amigão, o Denis e outras pessoas que já estão chegando, a Lilian está por aí. Aí você vai avisando a outros que a gente já está aqui. Então hoje é o lançamento desse nosso podcast, né? Posso provocar? Pode provocar? Então eu estou muito feliz com isso, desse início aqui. E esse mês é o mês da consciência negra. Então vai ser um mês que a gente vai dialogar durante a semana seguida com mais 3 pessoas, né? Mas saindo do mês da consciência negra, a gente vai ter um encontro quinzenal, né? No Pode Provocar, para a gente poder estar dialogando. Eu vou aguardar o Doni entrar aqui. Ele já está na área aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa hoje muito especial. Vai ser uma conversa bacana. Boa noite, Moisés. Eu estou feliz da vida, né? Para a gente poder ter esse espaço aqui de diálogo. Boa noite, Cíntia, de conversa. Daqui a pouco eu vou ter dificuldade, sim, de ir cumprimentando todo mundo. Estou me acostumando com esse momento aqui. Eu vou só aqui aguardar o Doni chegar, que é para a gente ganhar bastante tempo, né, nessa nossa conversa, nesse nosso papo, que eu acho que vai ser uma conversa muito, muito, muito proveitosa nesse tempo que a gente tá. Pode chegar, Doni. Pode mandar aí a solicitação que eu te acolho aqui. Bora? Pode chegar. Nesse mês, boa noite, Cíntia. Nesse mês da consciência negra, né? Esse é um mês assim tão especial, mas tão desafiador por conta de tudo que a gente tem vivido nesses últimos anos, né? Já há bastante tempo, né? Aqui na nossa cidade, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Acho que o Doni. Mas acabou de enviar aqui. Eu vou responder agora aqui. Vamos ver se vai. Vamos nós. Eu acho que está indo aqui. Eita! Salve, amigo! E aí, beleza? Me Tô ouve tranquilo? bem? Ouço, tá me ouvindo bem? Tô sim. Coisa boa a gente estar junto aqui, né? Daqui a pouco vamos tá pessoalmente, né? Vamos Tomara fazer Deus, né? esse caminho pra gente trocar, tá junto, se abraçar, tá Eu, perto. eu tinha um amigo judeu, Júlio, o Avner, um Hum. judeu argentino, e ele sempre falava para mim assim, né? Quando eu falava alguma coisa muito entusiasmado, ele dizia: Você quer fazer Deus rir, Donizete? E eu falava: Sim, conte seus planos a ele. E eu demorei a entender o que significava isso. Então, como diz São Tiago, que Deus permita, né? Então, que Deus permita que a gente possa, em breve, estar juntos aí e que Deus não ria dos nossos planos, né? Mas que Ele Sim, nos dê a graça. com certeza. Amigo, muito feliz de você estar aqui nesse lançamento do Pode Provocar, que a ideia é ter uma conversa quinzenal com amigos, pessoas, personalidades, gente comum, né, que impacta a vida, que está perto. E principalmente com gente comum, né? Como a Exato. gente, né? Que está servindo a Jesus, que está na vida, trabalhando, ou que não é de igreja, mas está na vida servindo. Então, assim, a ideia é essa desse podcast. É,
E aproveitando esse mês da consciência negra, eu vou estender um pouco mais com outras pessoas, para a gente poder conversar um pouco mais. Eu vou, Doni, já começar, porque eu estou assim, querendo muito te ouvir, né? E você falou, eu quero falar, eu falei, eu quero ouvir. Então vou te apresentar aqui, Doni. O Doni, gente, que está aqui, boa noite. O Raiz acabou de entrar aí, ó. Acabou de chegar a Raiz aí. O Doni é pastor da comunidade batista na cidade de Indaiatuba, é isso? Exatamente. Eu não sabia que você era batista, não, rapaz. Sabendo quando... Apresenta aí, depois eu conto a história. Com especialização em História e Cultura Afro-Brasileira pela Unisal, mestre em Educação Sociocomunitária também pela Unisal, doutor em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, e o Doni coordena o GT sobre Teologia e Negritude na FTL, né? E foi organizador do livro Teologia e Negritude, os deslocamentos da teologia a partir das experiências negras. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, quero nada. Tá bom demais. Até foi um currículo muito longo. Quem ouve assim até acha que eu fiz grandes coisas, mas, como você disse, sou um cara comum. Coisa boa. Doni, eu posso te provocar? Manda, vamos lá. Mês da consciência negra, né? Que é essa ideia que a gente... E muito bem-vindo a ideia que a gente celebra todo mês de novembro, especificamente 20 de novembro, mas um mês é um mês que a gente toma, né? Nas cidades, os movimentos, né? Os coletivos, para trabalhar essa ideia da consciência negra, né? Que é essa ideia do orgulho de ser negro, da pele negra, né? Essa ideia da gente não se sentir inferior a ninguém, em lugar nenhum, a nenhuma cultura, né? A minha primeira provocação é para você. O que é ser preto? O que é ser negro, Doni? Cara, ser preto, ser negro, é ser chamado... Eu vou citar a Clarice Lispector, ela tem um livro que agora eu não me recordo, mas ela diz, o meu nome não me pertence, o meu nome pertence àqueles que me chamam. Então, quando você me pergunta o que é ser negro ou o que é ser preto, você está me perguntando sobre algo que não fui eu que escolhi, mas algo que me foi dado, não é? Porque eu não era negro, eu não era preto, eu era xangana, eu era quimbundo, eu era ovibundo, eu era qualquer outra coisa, né? Eu era, enfim, né? Quantas nações existiam no continente africano. Mas o homem branco, ele chega no continente, né? Eu era iorubá, né? E aí, eles chegam num continente que era diverso e eles nos tornam uma massa homogênea chamada negro, ou chamado preto. Então, veja, ser preto ou ser negro, para mim, é ter a consciência de que não sou eu, mas eu sou aquilo que me designaram. Então, nesse mês de novembro, pensar isso é pensar que nós temos que nos nomear. E olha que interessante, nós somos pastores, né, Júlio? Nós somos pastores. E lá no começo da Bíblia, quando Deus cria, lá no livro de Bereshit, eu estudei bastante tempo com judeu, então, às vezes, alguns lampejos, né, da teologia judaica. Mas Deus cria o primeiro homem e chama ele de Adão, que vem da palavra Adamá, que Adamá, ou Adão, que é vermelho, que é terra, que é sangue. Adão, ele nomeou todas as coisas, mas ele não se nomeou. Quem deu o nome para ele foi Deus. Então, veja,
quando Deus, e aí eu dou um salto na Bíblia, quando Deus fala com Moisés, e Moisés pergunta, quem eu falarei que tu és? E ele diz, eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, dependendo da tradução, mas eu serei o que serei, né? Ele não permite que Moisés saiba o nome dele, porque saber o nome é ter controle sobre. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós aceitamos o termo negro ou o termo preto, nós estamos aceitando um termo que nos foi dado para nos dominar. Então, veja, eu não sei de onde eu vim. E eu já fui para o continente africano, graças a Deus, né? E eu tive a oportunidade de ir como homem livre. Um ancestral meu saiu de lá como escravizado, mas eu fui como livre. Eu pisei no continente africano algumas vezes como homem livre. Eu não sei quem eu sou. Então, a gente para sempre talvez vai ter que carregar o termo negro ou o termo preto, mas nós temos que fazê-lo conscientes de que quem nos deu quem nos nomeou dessa forma, o fez para nos dominar. Mas agora, nós temos que ressignificar esse termo, nós temos que dar um outro significado e ter a consciência que se no passado esse termo era negativo e serviu para nos dominar, agora isso já não é mais. E nós não vamos permitir que o termo negro ou o termo preto seja usado pejorativamente contra a gente. Opa! Um tempo atrás, o Silvio Almeida teve aqui na comunidade, já tem um tempinho, e ele fez uma afirmação que eu acho que cola nessa sua fala tão significativa, né? A gente já conversou tão bem. Ele disse assim, o negro brasileiro é um ser a ser construído. O que você acha disso, Doni? Nós somos seres humanos, não é? E essa construção, lá atrás, a Aimé Césaire, que é um francês, na verdade ele não é francês, mas faz parte das colônias da Antilha ali, ele vai dizer que o movimento de negritude é um movimento de conscientização do negro. E depois disso vai ser muito trabalhado por Frantz Fanon, que vai ter alguns embates com a Aimé Césaire. Mas é interessante que essa construção, Júlio, ela passa pela nossa conscientização. Então, na medida que a gente vai se conscientizando de quem somos, nós vamos nos construindo e desconstruindo, não é? Porque, veja, mais uma vez, nós somos pastores, né? Pastores. Sim. E aí, eu cresci na igreja, e aí eu conto uma história breve, uma breve digressão. Papai é pastor presbiteriano, reverendo presbiteriano. Ainda está na ativa. Eu cresci dentro da tradição reformada de Calvino. E depois eu passei metade da minha vida na igreja presbiteriana e a outra metade da minha vida eu passei na igreja Vineyard, ou Vineyard, não é? Que todo mundo cantava, vem, esta é a hora da adoração, né? Aquela coisa toda. E só recentemente eu oficializei a minha saída e fui recebido como pastor batista. Mas você perguntou da construção. Então, na medida em que eu fui tomando consciência de que eu sou um homem negro, a igreja começou a se tornar um lugar pequeno, um lugar estreito, né? Veja que coisa interessante. O Egito é chamado de Mitzray, ou Mitzraim, lugar estreito pelos judeus. Mas nem sempre foi, porque quando quando os filhos de Jacó chegam no Egito, eles chegam em 70, recebem as melhores terras, e à medida que eles crescem, aquilo se torna um lugar estreito. Mas o Egito foi um lugar de cuidado e de gestação. Então, eu me vejo assim na igreja. A igreja foi um lugar que eu aprendi sobre Cristo, o Messias marginalizado, que foi morto, mas na medida em que eu vou crescendo em sabedoria, em leitura,
essa igreja se torna estreita, ela se torna o Mitzray, ou Mitzrayim. E eu vou tendo que buscar outros lugares, não é? Ao ponto de eu ter que me desvincular para a tristeza do meu pai, da igreja presbiteriana, porque já não cabia o filho do pastor capoeirista, consciente da sua negritude, eu vou para Vineyard, e aí chega um momento que eu também não caibo nesse lugar, e eu vou ampliando, não é, a minha percepção. Então, veja, essa construção, essa tomada de consciência vai fazendo com que, em determinados momentos, a gente não caiba em alguns lugares. E sou eu, esse cara que está ampliando e que hoje talvez não caiba em determinados lugares que outrora eu estava, porque eu estou tomando consciência que eu sou um homem preto ou um homem negro e que aquela história de que se já não existe mais judeu, grego, é mentira. É mentira. Quando você toma consciência que você é negro, o seu lugar se torna um lugar estreito. Ó, teu amigo Raiz André, que tá aqui, ó, tá te provocando aqui. Steve Biko, anglicano, e foi um dos articuladores do movimento de consciência negra. Como articular a fé e a negritude? Cara, Steve Biko é lindo, né? Porque eu fiz os caminhos dele na África do Sul. E tem uma história linda dele, porque ele era da etnia Bantu. E essa era uma forma pejorativa de se referir aos negros, uma forma de ofendê-los. E um dia os policiais africanos o abordam e perguntam: quem é você? E ele disse: eu sou Steve Bantu Biko. Então, os policiais perderam a possibilidade de ofendê-lo, porque ele se reconhece como um Bantu. Essa articulação, né? Porque, veja, falar de articular fé e negritude é falar do Cirineu. É falar o texto que eu acho lindo, que meus olhos enchem d'água, quando eu cito que na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres, entre eles Simeão, chamado Negro, e Lúcio de Cirene. Veja, Barnabé estava lá, Paulo estava lá, ou melhor, Saul ou Shaul. Mas eles não faziam parte disso. Barnabé foi buscar Paulo e levou para Antioquia. E Antioquia é o lugar que pela primeira vez nos chamaram de cristãos. Os profetas e mestres daquela igreja, aonde nos chamaram de cristãos pela primeira vez, eram homens negros. Então, não tem divergência entre fé e negritude, porque as mãos... Ô, Júlio, Raiz, meu irmão Raiz, provavelmente nós todos, quando fomos ordenados, impuseram mãos sobre as nossas cabeças. Foi assim ou não, Júlio, contigo? Foi. Veja, o Espírito Santo diz: eu separei Paulo e Barnabé para serem enviados, e eles foram ordenados, né, ao apostolado. Apostolado do grego é envio. Qual a cor das mãos que estavam sobre as cabeças deles, Júlio? De Lúcio de Cirene. Cirene é a atual Líbia. E de Simeão, chamado Negro. Não há divergência entre ser negro e ser cristão. Opa! Ô, Doni, eu li o livro da Achille Mbembe. E ele faz uma colocação que eu lembro que eu fiquei muito emocionado quando eu li, porque parece que isso é bastante da nossa busca, quando você fala que o espaço fica pequeno, né? Quando ele fala assim que a gente anda buscando o senso de pertencimento. Nós negros andamos buscando isso, né? Porque vem da nossa ancestralidade. Isso aí, né? E me parece que é isso mesmo, né, Doni? Que a gente fica procurando esse lugar onde a gente seja acolhido, ou os nossos, né? Ou as nossas, ou nossa gente, onde a gente
né? Você vê, a gente está longe, mas a gente quer estar perto, né? Isso é impressionante isso, né? Eu não sei, é isso, é a sensação que a gente tem que é o tempo inteiro isso. A gente está num lugar que não é, como você acabou de citar, que não é nosso, a gente está procurando os lugares ou o lugar, né? Cara, assim, eu vivo fazendo digressões e me perdoem, eu vou tentar fazê-las o mais breve possível. Mas, no século XVIII, um grupo de homens, e aí eu vou citar o mais famoso deles, chamado Toussaint Louverture, de uma pequena ilha, que na época era chamada São Domingos, e que hoje é o Haiti, terra das altas montanhas. Esses caras receberam a notícia de que na França, em 1789, eles estavam falando de igualdade, de liberdade e de fraternidade. E esses homens falaram, isso é muito bom, isso é muito bom. E aí, eles reivindicam para si igualdade, liberdade e fraternidade. Durante algum tempo, eles conseguiram isso. Mas ascende ao trono da França Napoleão Bonaparte. E Napoleão, ele diz, não, porque igualdade, liberdade e fraternidade é para gente branca. Então, veja, a gente tem a história moderna, né? E aí eu não vou citar Dussel, que Dussel joga lá para trás, para o século XV, a questão da modernidade, mas quando começa as revoluções e que nós, negros, queremos fazer parte desse mundo que nasce, os brancos olham para a gente e dizem, não, igualdade não é para vocês, liberdade não é para vocês. Então, quando a gente fica nessa angústia, é porque a gente já tentou fazer parte desse mundo, só que eles disseram não. E nós, todas as vezes que quisemos minimamente sermos tratados como gente, nós tivemos que lutar. E aí Fanon vai falar da violência revolucionária. E nós ficamos nesse limbo, Júlio. Porque eu não sei, e eu falei para você, eu já fui para o continente africano, e eu já andei, e eu não sei de onde eu sou. E eles, por mais que eles me acolhessem, e me acolheram maravilhosamente bem, tanto em Angola, eu fui para Moçambique, eu fui para a África do Sul, eles me acolheram maravilhosamente bem, mas eu não pertencia a eles. Eu não sei de onde eu sou. E aí, a igreja se vale disso, porque ela diz, não tem problema, Donizete, a sua pátria é no céu. Sim. Só que a gente olha, todos os dias, os brancos pedindo a sua dupla nacionalidade italiana, a sua dupla nacionalidade portuguesa. Esses mesmos crentes que dizem para nós negros que a nossa pátria é no céu, todos os dias estão entrando com seus pedidos de dupla nacionalidade. Irmão, você estava falando disso, lembrei agora de uma entrevista da Conceição Evaristo naquele programa Arte do Encontro. Falando sobre a questão de memória, quando ela é provocada pelo Tony Ramos. Eu sempre falo isso. Eu falo isso porque você está tocando num ponto que, para mim, às vezes me faz ficar sentado sozinho aqui chorando. E ela disse assim, nós, negros e negras, a gente tem que imaginar a nossa história. Sentar aqui e ficar imaginando, sabe? E essa talvez seja a razão porque quando eu transito por dentro, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho mais para frente, mas eu só quero te provocar nisso, essa necessidade que a gente de ficar imaginando a história. A Netflix lançou ontem ou hoje, eu não me lembro, porque eu assisti hoje de manhã o documentário dos Racionais MCs. Eu não sei se você já viu. Eu hoje, assim, parei no meio do caminho porque me pegou. Eu falei, eu tenho que sair, eu tenho coisa para resolver, só vou ficar sentado aqui. O Mano Brown solta uma frase assim, que foi uma burdoada para mim, assim, ele diz assim, o racismo que se vive no Brasil é um racismo que esvaziou o preto.
e não deixou nem o ódio, disse ele, porque o ódio é um sentimento útil na guerra. Então, quando você fala disso, é isso que me remete, essa nossa busca constante, esse vazio, né, que a gente percebe que acontece na sociedade brasileira e dentro do próprio protestantismo histórico, que a gente provoca com essas duas questões, né? Essa questão desse vazio, mas também desse protestantismo histórico que insiste, embora bastante comprometido, envolvido e fazendo parte, como toda sociedade, do racismo estrutural, nega o pecado do racismo. Cara, o vazio vem disso, não é? Vem porque tudo que nós temos nos foi dado e nos foi dado pela metade, não é? Nós não somos, sabe? Me emociona, Júlio, porque a gente cresce ou pelo menos eu cresci à margem, não é? Porque a sociedade branca, e tem que se falar isso com muita clareza, a sociedade branca, ela foi extremamente inteligente, porque ela criou uma história e criou as instituições que validaram essa história, que são as escolas, as universidades, não é? Então, veja, quando a gente vai estudar, eu cheguei no grau mais alto acadêmico, né? Hoje eu sou doutor. E na minha graduação, eu não estudei história africana. Na especialização, eu estudei, que era uma especialização sobre história africana, mas nós não tínhamos professores negros, nós tivemos que brigar com a instituição para que ela colocasse professores negros para dar aula num curso de especialização em História e Cultura Africana. E eles disseram assim para a gente, não dá porque não tem negros com formação. Eu terminei a especialização, Júlio, e já fui para o mestrado e logo em seguida para o doutorado. Eu não consegui dar aula nessa instituição. Então, veja, esse vazio é o vazio de quem tem que ficar catando recortes da história. E aí eu vou fazer outra digressão. Eu fui para Angola e andei Angola, né? E pedi para me levarem aonde saíam os escravizados para o Brasil. E eu fui. Hoje é um museu lá. Foi o último porto que mandou escravizados para o Brasil. Fica aproximadamente 15 quilômetros da cidade de Luanda. E quando eu cheguei lá, eu vi um enorme baobá. E eu ouvi isso do meu avô e eu ouvi isso dos meus mais velhos, que o baobá é a árvore do esquecimento. E que as pessoas davam voltas em torno do baobá para deixar a sua história lá e fazer a calunga com menos sofrimento. Quando eu vi aquele baobá, cuja metade dele adentrava ao mar e a outra metade ficava em terra, eu comecei a dar as voltas no sentido contrário. Naquela esperança de que aquela história que está ali há séculos pudesse encarnar em mim. E eu estava com um grupo de italianos que não entenderam nada do que eu estava fazendo. Mas esse vazio, né? E a minha esperança era que o baobá devolvesse a minha história. A minha esperança, Júlio, era que o baobá devolvesse a minha história. E as pessoas viram que era algo muito sério para mim o que eu estava fazendo. E mesmo sendo gente que não estava entendendo nada, elas permaneceram em silêncio. E quando a gente estava retornando, já na metade do caminho, elas perguntaram, Donizete, o que você estava fazendo? E eu contei a história desse vazio que você falou. E aí tinha um angolano, e o angolano falou, eu nunca ouvi falar dessa história, mas talvez eu saiba alguém que saiba do que você está falando. E me levaram para conversar com o Soba.
um líder local. E ele já tinha mais de 90 anos. E ele falou para mim, eu ouvi o meu avô falando disso. E mandaram chamar um outro soba da região. E ele também já tinha mais de 90 anos. E ele falou, eu ouvi o meu pai falando dessa história. Então, são duas coisas. O Baobá, ele não devolveu a história. Talvez a história seja tão triste daqueles que vieram que ele não permitiu que eu recebesse toda aquela história, porque talvez eu não tivesse estrutura, Júlio, para aguentar o sofrimento daqueles que atravessaram o Atlântico e que nunca mais voltaram. Por outro lado, o continente africano... Você desculpa, Júlio. Não, irmão, eu estou tão emocionado quanto você está aí. A gente vai se segurando aqui. Vamos falando. Esse é o nosso momento. É o nosso momento. E aí, por outro lado, o continente africano andou. E sabe que eu descobri? Que talvez eu nunca mais consiga tirar esse vazio do peito. Porque eles ficaram com uma parte da história e a gente ficou com a outra. E entre uma parte da história e outra parte da história, a gente tem o oceano. E as águas do Oceano Atlântico diz, né, que ficou salgado por causa da lágrima daqueles que choravam. A gente talvez nunca mais tire esse vazio do peito, Júlio. Talvez a gente nunca mais tire esse vazio do peito. O que me conforta, meu irmão, são pessoas como você, como o Raiz André e tantos outros, que ajudam a esse vazio se tornar menos dolorido do que ele é. Eita, toma uma água aí, irmão. Eu deixei minha água lá embaixo e subi. Se a gente fosse falar disso, a gente ia se emocionar tanto aqui. Eu já chorei aqui, você está chorando aí. Porque é exatamente assim que a gente se sente e a gente vai tentando se fazer compreendido. A gente está agora dentro do protestantismo histórico. Vamos falar disso, do racismo estrutural e dessa negação desse pecado. E a gente vai observando essa dificuldade com a figura do negro, né? Da negra dentro dessas estruturas. E vai percebendo a dificuldade, inclusive, de falar dentro desses ambientes. E eu acho que não é só de falar, vamos falar de tudo, Doni, que eu quero te provocar nisso, mas é quando a gente assim, percebe que a teologia não nos atende, que as canções não começam a ficar assim, um negócio esquisito pra gente. Quando você vai honestamente e abre o texto e fica procurando sentido e fazendo malabarismo teológico para dar uma explicação, e você vê que aquilo não faz sentido, e você vê essa manutenção centenária, mais do que centenária, histórica, dessa estrutura. Tá chegando uma aguinha aqui para mim. Deixa eu beber uma aguinha aqui, irmão, que eu também estou emocionado. Dessa estrutura teológica e de pregação que só fomenta esse vazio, que dá uma ajuda, de certa forma, a apaziguar. Agora eu não estou me lembrando de ouvir, mas foi no Roda Viva. Tem uma africana que veio, eu não estou me lembrando o nome dela agora, que ela disse, alguém perguntou alguma coisa, ela disse, talvez precisasse se africanizar o cristianismo. Então eu percebo assim, que me parece que aí eu tô te provocando para a gente falar de um pouco de saída, né? Para o confronto com esse racismo estrutural que se mantém forte, ferrenho, dentro do protestantismo histórico, que insiste em não reconhecer isso como pecado e combatê-lo, mas também se a gente consegue ficar lutando com isso e se sustentar dentro disso com uma teologia, uma governança, uma eclesiologia que parece que só aumenta esse vazio dentro da gente. Não é quilombo, não é quilomba,
nem passa perto da resistência dos terreiros, nem passa perto dos povos originários indígenas, não passa, a gente fica assim, e aí eu fico, por isso que às vezes eu sento aqui e choro madrugadas assim, não estou me vendo, será que é um problema emocional meu? Leio a Bíblia, falei, eu preciso achar um outro jeito, tem uma coisa estranha aqui acontecendo. E você passa a ver assim, a teologia vira moral, vira outra coisa, vira dogmatismo, vira doutrinamento, vira menos uma fala que situe a gente na história, na existência, na vida, que dê sentido, um pouco de sentido para essa angústia que nós negros e negras temos. Estou emocionado também, irmão. Ô, Júlio, é o seguinte, cara, a princípio, e eu venho de um lugar reformado, presbiteriano, majoritariamente branco. Quando eu vou para a Vineyard, eu sou um dos 2 pastores negros que tem. Bebeto Araújo tá aí, meu irmão. Saudações. Abraço, Bebeto, abraço. Bebeto é uma pessoa que eu amo, aprendi muito com ele. Também era pastor da Vineyard, então tá aqui e não me deixa mentir sozinho. Essa dificuldade, porque o que aconteceu? Eles não tinham concorrência, Júlio. Eles eram os pastores que saíam para os seminários, principalmente nos Estados Unidos, os pastores presbiterianos, faziam seus doutorados lá. Só que chega você, chega a Raiz André, chega outros irmãos que vão se formar, vão se submeter ao crivo acadêmico que é branco, saem desse com sucesso, porque a gente conseguiu passar por todas as dificuldades, e agora a gente está questionando. E aí, olha que interessante, porque quando falávamos antes, eles repreendiam a gente porque a gente não tinha formação. E agora, a gente tem. Então, quando a gente começa a questionar, por exemplo, a tradução, veja, lá em Cantares, que diz, eu sou negra, mas bela. A tradução, horrível, porque mas é uma conjunção coordenativa adversativa, que se opõe fortemente ou nega. Então, quando o tradutor diz que eu sou negra, mas bela, ele está dizendo que ser negra não é compatível com ser bela. Mas como a gente... E aí, eu estou dizendo, porque isso está no prefácio da Bíblia, de uma das Bíblias da Sociedade Bíblica Brasileira, ela diz, essa Bíblia é escrita com não sei quantas mil palavras. Só que o brasileiro médio entende menos da metade. Então, quando o tradutor, coloca lá que eu sou negra, mas bela, ele está dizendo que a beleza e a negritude não são compatíveis. Mas como a gente mal entende o português, a gente não percebe esse nuance. Então, quando chega eu com formação, quando chega você com formação, chega o irmão Raiz André com formação, a Aline Martinelli lá da Paraíba com formação, e fala, essa conjunção coordenativa não era para estar aqui, eles entram em pânico. Eles entram em pânico. Então, a teologia, ela tem que se opor a gente, realmente. A teologia, eu não vou falar o nome dos caras que eles não merecem, né? A teologia do tio Nico, a teologia do Mala, a teologia enfim, desses caras, ela tem que se opor a gente para fazer, desconsiderando não a nossa teologia, mas nos desconsiderando, nos chamando de comunista, nos chamando de qualquer coisa, porque eles sabem que hoje nós passamos pelo crivo deles, nós fomos aprovados pelo crivo deles e agora nós estamos questionando o que eles fizeram. É por isso que nós não cabemos mais dentro da igreja reformada, porque a gente pensa, e negro não é para pensar. O Du Bois, ele tem um livro lindo chamado A Alma das Gente Negra. Eu tenho as 2 versões, tem uma mais recente, da Editora Veneta. Oi, Editora Veneta, lembra de mim aí.
Hã? Fazendo merchan, né? E ele diz o seguinte, ele relata lá que ele é chamado e falam para ele, olha, aquele negro é um bom negro, mas se ele for para a escola, nós vamos matá-lo. Porque a gente não quer um negro que pensa. E hoje a igreja está cheia de negros que pensam, de negros conscientes. Eita, irmão, eu não vou... Eu tô com a ideia aqui da gente fazer 40, 45 minutos e tal. Mas eu, assim... Vamos pensar caminhos, assim... Que caminhos a gente tem, Doni, assim, para... nessa nova jornada? Porque a gente tem todas essas lutas, né? Que a gente arrasta atrás com a gente, está na nossa caminhada. A gente tem agora um período dificílimo pós-pandemia e a gente tem, me parece que está se reorganizando a vida, reorganizando a igreja, refazendo o caminho, né? Juntando isso com essa nossa conversa sobre a questão da teologia, que caminhos a gente tem para esse combate, né? Para essa luta contra o racismo estrutural? O que você pode, assim, ajudar a gente a pensar, provocar na gente para pensar para essa construção e ser também caminho de resistência para esse momento agora? João estava lá com seus discípulos, né? E aí passa o Messias, ele diz, aquele cara é o Messias. E 2 dos discípulos dele saem andando atrás de Jesus. E Jesus fala, o que vocês querem? O que vocês querem? O João ali, o nosso mestre, falou que você é o Messias. E eu gosto muito, porque Jesus não faz um tratado teológico, mas Jesus fala, vem comigo. E eles passam, né, 24 horas, um dia com Jesus. E quando eles voltam para João, eles dizem, verdadeiramente ele é o Messias. Sabe os caminhos que a gente precisa? São os caminhos que a gente faz junto. E olha que coisa interessante, né? Somos pastores. Jesus, ele reúne para o Shabat, né, de Páscoa, para a ceia de Páscoa, uma mesa, não é isso? Ele faz a ceia, que depois a gente vai simbolicamente fazer lá, criar a Santa Ceia, mas aquilo era feito na Páscoa. Uma mesa, não foi isso? Logo depois, ele foi crucificado, não foi isso? Sim. Quando ele volta para onde, Júlio? Ele volta, ele diz, eu estou com fome, não é? Ele volta para a cruz ou ele volta para a mesa? Mesa. Os discípulos deles estavam com medo, mas ele não repetiu a cruz. Ele repetiu a mesa. Você está entendendo? Esse é o caminho, Júlio. Esse é o caminho. O caminho, sabe qual que é? De Lucas 24. Quando todos os discípulos estão escondidos, mas 2 deles estavam tão desanimados que resolveram sair de Jerusalém. E Jesus podia ter escolhido qualquer pessoa para ele ficar do lado. Ele podia ter escolhido aqueles que ficaram com ele em todo momento ali na cruz, que majoritariamente eram mulheres. Mas sabe o que Jesus faz? Ele vai atrás desses 2, os mais desanimados, que estão indo para Emaús. E olha que coisa interessante. Ele começa a trocar ideia e os discípulos, né? Porque somos assim, arrogantes. Pô, só você não sabe o que aconteceu. Você não estava lá em Jerusalém, mataram o nosso mestre. Ele falou que ia ressuscitar, não ressuscitou, e isso, e aquilo, e aquele outro, e tal. E aí, chegam em Emaús, ele vai passando, aqueles homens falam, não, volta, fica com a gente, porque já está escuro. Jesus vai para onde, Júlio? Para a mesa. Mesa. Ele vai para a mesa. Mas olha a coisa interessante. Ele diz, olha, eu estou indo, eu vou mandar o Espírito Consolador, o Espírito Santo, que vai relembrar vocês de tudo o que eu já disse. Olha que coisa interessante, diz Lucas 24. Olha,
E Jesus, começando por Moisés, o que significa? Ele começou pela Torá, e passando pelos profetas, e passando pelos escritos. O que ele está dizendo? Ele falou a Torá e foi lá parar em Crônicas, né? Porque a Bíblia, o texto, né? O Tanar, ele vai, diferente do nosso que acaba em Malaquias, no Antigo Testamento, deles acaba em Crônicas. E o que ele fez? A função do Espírito. Ele foi ensinando de novo, tudo de novo. Ele já sabia que as pessoas iam esquecer, Júlio, mas ele escolhe os dois mais desanimados, ele caminha com eles e ele vai para a mesa. E quando ele parte o pão, as escamas caem, os corações aquecem e eles dizem, caramba, nós estávamos com ele. Então, a minha sugestão é que a gente fale menos de cruz, mais de caminho e mais de mesa. Que a gente tenha tempo. Você falou da gente estar junto, e eu não sei você, né? Mas a gente se abraça, isso é nosso, né? De gente negra, né? A gente se abraça, sim, a gente se beija, né? Mesmo entre homens, né? Eu vejo o Raiz, aquele negão gigante, eu abraço ele, e quando ele me abraça, esse vazio diminui. Sim. Então, Cristo fez uma cruz, mas ele fez 2 mesas. E com os mais desanimados, ele caminhou e repartiu o pão. A minha sugestão é essa, meu irmão. Eita, coisa boa, mas a gente tem que acabar. A gente tem que acabar, gente. Infelizmente, a gente tem que acabar. As provocações, elas têm um prazo, né? Aqui, né? A gente está querendo ficar com esse gosto de quero mais. Doni, eu quero dar para você esse tempo para você fazer suas considerações finais, falar mais alguma coisa que você queira, ou também nos provocar com alguma coisa. Fica à vontade, meu irmão. Cara, eu gosto muito da palavra, né, Júlio? Porque quando você fala considerar é uma palavra grega, consideros, com o céu. Quando os gregos paravam e olhavam para o céu e pensavam. Então, considerar é muito oportuno para nós pastores, porque a gente pensa com o céu. E nesses dias, como diz o líder de louvor, Renato Russo, nesses dias tão estranhos, que fica poeira se escondendo pelos cantos, a gente tem que restaurar esse compromisso radical com Deus. Porque o Deus foi tomado por um bando de malucos vestido de verde e amarelo. E a gente, não vou falar a gente, mas eu peguei uma birra tão grande de camisa amarela, de cidadão de bem, e esse negócio de Deus, pátria e família, que se eu não me policiar, eu acabo recluso. Então, considerar nesse momento é pensar que a gente começa a história da humanidade com Deus criando Adão, cuja pele era amarronzada, e João diz que ele viu Jesus, cuja pele era da cor de jaspe e de sardônio, da nossa cor. É pensar que nós podemos reconstruir um lugar saudável para a gente. Começando por mim, por você. Eu não canso de citar o Raiz André. Eu amo esse pretão. Eu amo vocês. Não é? E é a partir desse amor que a gente tem, é a partir desse abraço que diminui o vazio que a gente vai reconstruir. E não ter medo, ô Júlio. Se a gente tiver que sair, eu já tive que sair da igreja presbiteriana, sair da igreja Vineyard, e se tiver que sair da igreja batista, eu saio. No momento em que eu não couber mais. Porque a igreja que eu leio nas páginas da Bíblia é uma igreja que se preocupa com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. Então, as minhas considerações finais é isso, não é? Que a gente se abrace, que a gente não permita que eles criem inimizade entre nós. Pelo amor de Deus, eu vejo tantos pretos que acabam se afastando por causa disso ou daquilo, por um destaque,
que a gente não permita que o veneno do branco nos afaste, Júlio. Esse é o caminho. Essas são as minhas considerações. Que a gente tenha essa disposição de caminhar, de se abraçar e de nos mantermos fiéis ao Jesus preto de Nazaré. Meu amigo Doni, eu quero te agradecer. Começamos muito bem. Que encontro maravilhoso, desafiador, provocativo. Eu quero dar aqui expressar o meu carinho a todas e todos que estiveram com a gente aqui, muita gente. Eu estou sem óculos, acabei não colocando, não enxerguei, eu nem sabia que o Bebeto estava aí, por exemplo, que é um grande amigo também. Estou vendo Catarina, o Léo Maltrapilho está aqui, mandou um abraço, né? Está fazendo piada aqui que a internet dele não está aguentando. O Léo é um lindo. Agora tem aqui, ó, colocaram aqui, ó, a grande pergunta é: quem não ama o Razandré? Eu queria saber a verdade, né? Quem que não ama esse pretão, né? Todo mundo ama o Razandré, todo mundo ama o Razandré. Eu estava falando com ele antes da gente entrar aqui ao vivo, né? Doni, obrigado, irmão. Estou aqui na esperança de que a gente já em breve consiga dar esse abraço, que é isso mesmo, né? A gente se sente, o vazio diminui expressivamente quando a gente se abraça, né? Se abraça. E uma coisa interessante também que eu tenho percebido, às vezes quando eu estou me sentindo assim, eu ligo a televisão e boto um negro cantando. Nossa, isso me enche. Eu não sei você, eu quero parar, mas a gente continua falando. Isso me enche, vai me enchendo assim, aí desce aquele monte de lágrimas. Eu sento aqui no computador, no sofá, aqui no... Me dá um senso de pertencimento, eu me acalmo. Esse dia eu levantei de manhã, estava sufocado, a dessa e tal, levantei às 4h pouco, sentei lá na sala, botei Alcione cantando. Aí respirei. Então, assim, que a gente vá se sentindo assim, né? Se abraçando, ouvindo o som da voz da nossa gente, né? Falando pra gente, e que vai fazendo a gente diminuindo esse vazio. Obrigado, irmão, pela sua vida, obrigado pela sua família, obrigado pela sua voz, né? Obrigado pela sua construção, obrigado pelas suas provocações, obrigado por se permitir provocar aqui na estreia desse podcast. E também, assim, é a primeira... Eu vou te chamar já de volta para a gente falar de outros temas, falar de pastoral para a cidade, por exemplo, que é um desafio para nós. Eu quero fazer isso com você e com o Razandré, meus amigos. Tá bom? Ó, Deus te abençoe. Uma noite feliz para você. Boa noite para os amigos e amigas aqui, queridos e queridos que estão aqui. Tá bom? Fiquem em paz. Um abração. Até mais. Até tchau, próximo. gente. Até o próximo. Pode provocar? Até lá, gente.